Graça e paz, queridos, louvado seja Deus por mais esse momento de comunhão com a palavra de Deus. É importante esses nossos encontros e nesta oportunidade eu quero te falar sobre a Bíblia, essa enciclopédia de 66 livros que é praticamente um manual de vida. A palavra de Deus ela é toda peculiar, ela tem características próprias. É uma carta de amor de um Deus apaixonado por aquilo que Ele criou, que tanto ama, que é o homem, que é eu, que é você, que somos nós, somos o ápice da criação de Deus. O Senhor nos formou a sua imagem e semelhança. E quem nos fala isso é a própria Bíblia. Aliás, a Bíblia é muito profunda. Só para se ter uma ideia, muitos se perguntam sobre a Bíblia, né? Quem que escreveu a Bíblia? Queridos, primeiro, a Bíblia não nasceu no coração do homem, por sua própria vontade. A Bíblia nasceu no coração de Deus. Deus inspirou a palavra, levou homens a escrever a sua inspiração. Por ela Deus se revela. Nela Deus mostra quem somos. E Ele nos deu a palavra, chamada Bíblia, como um manual do fabricante, para que nós pudéssemos, diante dessa circunstância de escritura, conhecermos Deus, aprender a ter comunhão com Ele. Então ela é muito importante porque ela é viva, ela é poderosa, ela é 100% espiritual, mas ela pode se tornar um livro comum, dependendo da maneira com que a pessoa começa a desfrutar de sua leitura. Quando a especulação busca as páginas da Bíblia para tentar escarnecer ou defender sentimentos humanos, ela tem o poder de se fechar. Mas quando abrimos suas páginas, mediante uma situação de rendição ao Senhor, de adoração, nós encontramos a mensagem de Deus eficaz para os nossos corações. O autor da carta aos Hebreus, um dos livros da Bíblia, diz assim no seu capítulo 4, no versículo 12, sobre a própria Escritura. Diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja se não é um livro espiritual. Veja se não é um livro aonde nós buscamos intimidade com Deus e encontramos. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus nasceu no coração do Senhor para estreitar e criar um caminho de comunhão para conosco. A palavra de Deus é importante entendermos que ela faz parte do nosso dia a dia. Deus nos deu como se nós tivéssemos um manual diário de instrução. Nos deu como uma fonte de recurso, de voz divina, no seu contexto histórico, poético, profético e também de formação de caráter. Nós criamos condições de espiritualidade. O autor do Salmo 119, o salmo mais longo da Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, no versículo 105, tem a seguinte afirmativa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Por que está escrito lâmpada para os pés? Porque ela deve iluminar os nossos passos diários, as nossas decisões, inclusive a mais importante, a decisão de elegermos um Salvador. Eu quero te dizer que todos nós precisamos um dia fazer uma escolha de quem será o nosso Salvador. E a Bíblia nos aponta em toda a sua centralidade Jesus como essa figura salvadora. Esse Deus que se fez gente, que habitou entre nós, que nos ensinou o amor, que nos deixou o Evangelho, que se entregou, morreu por nós, foi à cruz e depois de 3 dias morto, Deus o ressuscitou como esperança da nossa redenção. Tudo isso está na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Deus, através da inspiração.
através daquilo que ele quis se comunicar conosco. E como um elo de comunicação, e agora, identificando Jesus na palavra, nós temos a condição de realmente ter a palavra como luz para os nossos pés. É aquela que nos ajuda e nos auxilia em todas as decisões que temos que tomar no dia a dia. Por isso que fala lâmpada para os meus pés. Ou seja, o meu passo a passo, as decisões que eu tenho que tomar. Mas ela fala também que é luz para os nossos caminhos. A nossa vida às vezes se pauta em muitos caminhos. Temos um caminho de família, temos um caminho profissional, temos um caminho de conduta e temos um caminho de eternidade. E a Bíblia é um livro que traça o nosso itinerário para a eternidade com Deus, mediante Jesus, o nosso Salvador. Então, de uma maneira toda especial, Deus preparou a palavra também para ser fonte geradora da nossa fé. Nossa fé não é baseada no eu acho, no eu penso, no eu imagino. Vovó falou, mamãe dizia. Não, a nossa fé está centralizada na palavra de Deus, que nos traz a revelação de quem é Deus e quem nós somos e o plano que Ele tem para as nossas vidas. Quando falamos em luz para os nossos caminhos, entendemos que isso significa as promessas que Ele tem para as nossas vidas, começando com a nossa salvação e seguindo pelo dia a dia da nossa vida, de uma maneira de vivermos em comunhão com Deus e termos a oportunidade de sermos abençoados por Ele a cada momento que consultamos essas palavras tão especiais que é a Bíblia, mesmo no seu contexto histórico, como no seu contexto profético, porque Deus trouxe tudo o que precisávamos saber para as Escrituras. Então, bem-vindo a esse manancial de vida que é a palavra de Deus. Minha oração hoje é para que você tenha ânimo em ser um observador da palavra de Deus, não apenas um leitor, mas alguém que abre a palavra, as folhas desse sagrado livro, para buscar o alimento para a sua alma. E eu acredito que você vai encontrar um farto banquete de bênção, de graça e de sabedoria. Você vai ter instruções, você vai ter direcionamento e você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E por isso eu passo a orar nesse momento. Vou pedir a Deus para que você seja abençoado e que você seja motivado a ser um leitor, um estudioso espiritual da palavra de Deus. E o Senhor tem muito a te esclarecer. Oramos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por todos o alcance dessa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo esplendor da Tua palavra, por sua profundidade, por sua penetração na nossa alma, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernir os nossos pensamentos. Por isso, Senhor, o Senhor sabe tudo o que passa conosco. E é nesse momento em que te pedimos graça sobre nossas vidas, revelação da sua palavra, e que teu Espírito gere fé e força a todos os alcances dessa palavra, para que venha se interessar por ela e olhar esse livro com muito carinho, como um presente que o Senhor nos dá, um guia seguro para identificarmos, Senhor Deus, conosco mesmo, com os irmãos e com o Senhor Salvador da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho em nos acompanhar nessa mensagem. Se você gostou, se inscreva na nossa página no YouTube, acione o sininho para que você seja informado de todas as nossas postagens. Compartilhe esse vídeo, ajude essa palavra a chegar mais longe. E se precisar se aprofundar, porque eu te dei uma pincelada por cima do que é a palavra. A palavra é muito mais do que isso. Mas se você quiser saber mais, se interessou, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos por você. Deus te abençoe grandemente.